Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema o Evangelho e a mulher. O palestrante da noite será o nosso amigo e irmão em Cristo, Oswaldo Pons. Toda a fala dele será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, pelo mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Senhor Jesus, que o Senhor possa nessa noite tão especial, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que o nosso irmão Oswaldo Pons vai falar para a gente. Senhor Jesus, nesse momento tão especial da palestra, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento. Sentimento esses de amor, de paz e de fraternidade. Senhor Jesus, seja sempre o nosso norte, Jesus, a nossa luz. E que, especialmente, Jesus, nessa noite, o Senhor possa iluminar e intuir o nosso amigo Oswaldo Pons, para que ele passe para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos que estiverem dentro dele. Senhor Jesus, que o mentor dele possa ser o guia, condutor das palavras mais abençoadas e mais acertadas. Então, Jesus, nesse momento tão especial dessa noite de sábado, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de novo, nessa casa abençoada. Que o nosso divino amigo, Mestre Jesus, possa iluminar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, porque vamos falar dele sob a luz da doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais também nos ajudem nesse entendimento. Nos comentários de hoje, em que falaremos sobre o tema o Evangelho e a mulher. Uma singela homenagem a todas as mulheres que lutam desde os primórdios do tempo pela sua liberdade e reconhecimento como pedra angular de toda uma sociedade. Então nós vamos falar da sua participação e contribuição importante no Evangelho, sua força e luta pelo reconhecimento da igualdade de direitos. E a doutrina espírita foi pioneira ao afirmar que as mulheres são iguais aos homens no que diz respeito aos direitos, mas diferentes em relação às funções. Na questão 821 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se as funções que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quanto as deferidas ao homem.
E os espíritos responderam: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, demonstrando assim a importância da mulher perante a vida e o mundo. Ao longo da história, a mulher sempre teve um papel fundamental na evolução da humanidade, seja como mãe, como irmã, como filha, amiga ou companheira. Mas apesar disso, infelizmente, as mulheres foram submetidas a diversas formas de opressões e preconceito ao longo dos séculos. Numa sociedade patriarcal como era a sociedade judaica, a mulher sempre ficou em segundo plano, ainda que tivesse seu papel definido. A sociedade judaica sempre foi uma sociedade de predominância masculina. São os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó e as mães. Nunca se ouve falar das mães. E foi nesse tempo que Jesus vem até nós para mudar essa relação. E ele teve um profundo respeito e admiração pelas mulheres. Sua mensagem de amor, de paz, de justiça, foi que trouxe uma visão diferente, transformadora sobre a mulher. É a partir de Jesus que se inicia um grande movimento de retificação espiritual e compreensão das finalidades de uma encarnação em um corpo feminino. Maria de Nazaré a mãezinha de Jesus, como era conhecida, foi uma das mulheres mais importantes que teve seu nome gravado no Evangelho. Ela foi citada poucas vezes nos Evangelhos, mas teve presença constante ao lado de Jesus desde o seu nascimento. Seu papel foi fundamental para que o Cristo estivesse entre nós e a sua história fosse consagrada na história do mundo. A partir do momento que os Espíritos fazem contato com Maria e fala da sua missão, nós não vemos em nenhum instante ela recuar da sua tarefa. Ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela é marcada por ser um espírito que fez esse movimento de aceitação das situações. Maria é um personagem do Evangelho extremamente interessante, não só pelo fato de ser a mãe de Jesus, mas pelos seus traços da sua personalidade diante de todas as situações que passou. Mesmo diante de todos os dissabores e dificuldades que a vida lhe deu, ela nunca demonstrou nenhum sinal de decepção ou inaceitação da história. Manteve-se na sua candura e docilidade, que era sua marca. Sua fé inabalável e sua disposição em aceitar o plano divino para a sua vida é um dos feitos mais admiráveis que temos conhecimento. Ela é uma verdadeira representante do amor materno e da humildade, e deixou para nós o exemplo de renúncia e submissão à vontade de Deus. Tanto é que Jesus a elege e a convida para ser a mãe de todos nós no seu reino de amor. Depois nós temos Maria e Marta de Betânia, as irmãs de Lázaro.
também tiveram seus nomes gravados no Evangelho. Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não poderá lhe ser tirada. Marta representa todo esse universo material, a preocupação material da vida. Ela não se sentou para ouvir Jesus em nenhum momento. Ela estava preocupada, assim como muitos de nós, com as coisas materiais. Maria, ao contrário, considera a visita daquele homem a mais importante da sua vida. Ao mesmo tempo em que ela senta para ouvir Jesus, ela cria uma ruptura com as coisas materiais e descobre o valor das coisas espirituais, que naquele momento era o mais importante do que os aspectos materiais. Então Maria é um símbolo que oferece para nós a condição de perceber a espiritualidade em todas as questões da materialidade. E é preciso buscar o equilíbrio entre a espiritualidade e a materialidade. As duas foram discípulas de Jesus e deram um testemunho valioso de fé e devoção. No episódio da mulher adúltera, Jesus não apenas perdoa, mas também a protege dos homens que queriam apedrejá-la, na passagem que é conhecida de todos nós. Para os acusadores, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, e nenhum ficou. Para a mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Jesus não condena, mas também não a exime da necessidade de mudança de comportamento. E nesses dias conturbados em que vivemos, tantos aflitos e tantas agressões, precisamos fazer uma reflexão para analisar até que ponto essas palavras de Jesus são entendidas por nós, tocam os nossos corações. Porque nenhum de nós tem o direito de criticar alguém. Na maioria das vezes, nós estabelecemos julgamentos das pessoas com problemas nessa área. Mas tomemos cuidado. Ninguém fere alguém sem ferir-se da mesma forma. As leis de Deus não têm pressa. Elas esperam por milênios, até que aprendamos a viver as lições do amor com sabedoria. Até entender que tudo que damos ao outro, o outro também nos dará. Então a mulher adúltera passa pelo Evangelho e nos deixa lições de tolerância, de entendimento da capacidade de não criticar os outros, não estabelecer juízo, não condenar as pessoas, ter prudência nos nossos comentários, para que não nos percamos nas nossas opiniões amargas. Nós não temos a sabedoria e o entendimento de todas as coisas, mas devemos procurar aprender para exercitar esse amor diante das falhas dos outros. Inclusive, nós não precisamos nos prender apenas ao problema da sexualidade. Pode ser qualquer outro problema, um parente difícil, um filho complicado, envolvido com drogas, um casamento amargo, onde você precisa olhar para o outro e entender quais as fragilidades dele, e entender que basta a lei de causa e efeito, que um dia irá encontrar essa pessoa para que ela resolva as suas questões.
E assim como nós também vamos encontrar as leis universais. Então, eu não preciso falar nada, eu não preciso cobrar ou querer que alguém, uma pessoa, tenha o mesmo comportamento que eu tenho. Pensemos em como tratamos os momentos em que estamos em conflito. Será que seguimos o exemplo de Jesus? Outra mulher que teve história de fé inspiradora foi aquela que sofria de hemorragia. Ela tinha um problema de saúde e sofria por 12 anos. Naquela época, a mulher menstruada, ela era considerada impura. Quando ela estava no seu período menstrual, ela não podia tocar em nada, em ninguém, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas olha a coragem dessa mulher. Quando ela vê Jesus passando junto com a multidão, ela olha para ele, se enche de coragem e diz para si mesma: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Ela entende que Jesus é um exemplo de virtude. Então ela corre e se aproxima. E quando se aproxima, toca em Jesus. Tem um monte de gente, a multidão em volta de Jesus, tocando em Jesus. Mas quando essa mulher toca nele, ele para e pergunta: quem tocou em mim? E os discípulos: mas mestre, Senhor, como assim? Tem uma multidão aqui, todos estão te tocando. E ela, e ele fala: não, alguém me tocou de maneira especial, pois senti sair virtudes de mim. E ela sai de trás dele, porque ela tocou por trás dele, vai à frente dele e diz: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus simplesmente fala: vai em paz, a tua fé te curou. Ela foi curada no momento em que tocou o Mestre Divino. Então ela deixa a sua marca na história como um testemunho da importância da fé e confiança em Deus. A mulher samaritana, outra personagem, foi a primeira a quem Jesus revelou que ele era o Messias. Eles se encontraram junto ao poço de Jacó e ela não era bem vista na sociedade. Ela havia se afastado de Deus. No entanto, Jesus a acolheu e lhe ofereceu a água viva que sacia a sede da alma. E ela foi capaz de compreender a mensagem do Mestre e se tornou uma das primeiras a propagar o Evangelho em Samaria, que era uma cidade meio fechada para novos conhecimentos. Então a mulher samaritana nos ensina que não importa o quão afastado estejamos de Deus, sempre há uma oportunidade para nos reconciliarmos com Ele. E Maria de Magdala, ou Maria Madalena foi uma discípula fiel de Jesus, acompanhando durante toda a sua missão terrena. Foi a primeira a ver Jesus depois da crucificação. Sua história de redenção é um exemplo de que é possível transformar-se e encontrar a paz interior depois de ter vivido uma vida inteira marcada por erros e arrependimentos. Ela conseguiu, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem.
E ela teve um papel fundamental na disseminação da mensagem de amor e paz que Jesus pregava. Vamos ver nela o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. Nós temos muitas outras mulheres no Evangelho que merecem o nosso reconhecimento. Todas essas mulheres foram importantes na jornada de Jesus e deixaram um legado significativo para a história do cristianismo. Todas elas são exemplos de fé, de coragem, de amor incondicional e superação. Elas nos ensinam que, independentemente de nossas circunstâncias ou falhas, podemos sempre encontrar o amor e a misericórdia. Elas deixaram marcas profundas, sendo lembradas até os dias de hoje como fontes de inspiração para muitos. No Espiritismo, muitas mulheres também têm dado sua contribuição na divulgação da doutrina e no trabalho da caridade, assistência social e divulgação do Evangelho. Desde o início do aparecimento do Espiritismo, nós vamos ver que a mulher teve papel fundamental na codificação também. E tudo começou com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que tiveram um papel importante na origem do Espiritismo ocidental. Assim como a grande contribuição do espírito Kate King, que se notabilizou pelos trabalhos de pesquisa do cientista William Crookes. Amélie Gabrielle, a senhora Kardec, foi uma das pioneiras na divulgação do Espiritismo. Ajudou Kardec na codificação da doutrina espírita, desde as investigações que deram origem às obras, que foram os fenômenos das mesas girantes. Após a morte de Kardec, ela continua o legado do professor, participando ativamente na divulgação do Espiritismo. Outro nome feminino que teve impacto na codificação foi a médium de psicografia Aline Carlotti. Em razão da sua mediunidade, ela serviu de intermediária para que o Espírito da Verdade confirmasse ao professor Givail, Allan Kardec, a importância da sua missão. E no Brasil, vamos encontrar também grandes expoentes, mulheres do Espiritismo. Ivone do Amaral Pereira foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras e autora de romances espíritas psicografados que tratam de assuntos da vida após a morte e reencarnação. Marlene Nobre, brasileira conceituada no universo espírita, conferencista, médica, que desenvolveu um trabalho grandioso na Associação Médico Espírita e também foi fundador e presidente do Grupo Espírita Caiguar Schutel. Amélia Rodrigues, educadora, teatróloga e escritora, após o seu desencarne, continua escrevendo através da mediunidade de Divaldo Franco, tornando-se uma das poetisas espíritas mais conhecidas. No plano espiritual, nós também temos várias mulheres que ajudam até hoje na divulgação da doutrina espírita. Nessa releitura do Evangelho de Jesus, resgatando o cristianismo primitivo. Joana de Ângeles é uma das entidades mais conhecidas na doutrina espírita. Ela se comunica por meio da mediunidade de Divaldo Franco. Na época de Jesus, ela foi Joana de Cusa e acompanhou Jesus a divulgar o seu Evangelho. Ela é conhecida por seus livros que tratam de vários temas, mas principalmente temas ligados à psicologia espírita. Irmã Sheila, a enfermeira do alto, como é conhecida, é um espírito benfeitor
conhecido pelo seu trabalho de cura espiritual. Meimei, educadora enquanto encarnada, enviou sua mensagem através da psicografia de Chico Xavier 50 dias depois do seu desencarne. Depois disso, ela continuou se manifestando, contribuindo com publicações de vários livros. Alta de Souza foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica. Aos 24 anos, ela lançou um livro intitulado Porto. Pouco tempo depois da publicação, ela desencarnou em razão de uma tuberculose. E mesmo do outro lado, ela continuou escrevendo, além de ter uma participação importante nos trabalhos realizados pela Mansão do Caminho, que é administrada por Divaldo Franco. Fazemos menção também a tantas outras mulheres anônimas espalhadas pelo mundo e que têm feito contribuições significativas para o Evangelho e também para o Espiritismo. São mulheres notáveis e inspiradoras à frente da construção da doutrina espírita e disseminação do Evangelho. O Espiritismo preconiza a igualdade de direito e deveres entre homens e mulheres, considerando ambos os sexos como igualmente importantes e com a mesma capacidade de evolução espiritual. Para nós espíritas não existe diferença entre homens e mulheres. Nós somos espíritos imortais, com o mesmo valor perante a lei divina. E ambos devem trabalhar juntos para o progresso da humanidade. Do ponto de vista espiritual, além do corpo feminino, existe um espírito imortal que agrega experiências como resultado de suas múltiplas reencarnações, tanto no corpo masculino como no corpo feminino. O masculino e o feminino só existem na organização física e variam durante as reencarnações, pois as posições mudam. Então, passamos todos nós pelas mesmas oportunidades e experiências necessárias para a nossa evolução. A doutrina espírita nos ensina que cabe a cada nova experiência que vivenciamos nos desenvolver e adquirir novos conhecimentos e aprendizados. Muitas mulheres inspiram e continuam a inspirar o caminho de outras mulheres. Com esse exemplo de força, de coragem e ao mesmo tempo com a delicadeza e essa sensibilidade feminina. São mulheres que lutam por um mundo melhor, por seus direitos, educam seres humanos, vivem dignamente o papel de mulher e dão sua contribuição fazendo a diferença na sociedade. Então, toda vez que nos dispomos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Tocadas pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Foram delas, as mulheres, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea. Visitaram Jesus sob o martírio da cruz, quando os próprios discípulos abandonaram. O Evangelho e a doutrina espírita não apenas valoriza a mulher como ser humano, mas também reconhece a sua importância na construção do mundo mais justo e fraterno. O próprio Jesus
nos ensina a amar e respeitar todas as pessoas, independentemente de origem, do sexo ou da condição social. Por isso, cabe a nós, como espíritas e seguidores de Jesus, continuar lutando pela igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em todos os campos da vida. Devemos nos esforçar para que a mensagem de amor e fraternidade do Evangelho seja aplicada em todas as nossas relações, seja em casa, no trabalho ou na sociedade em geral. As mulheres, não só as do Evangelho, mas todas, de um modo geral, são exemplos de força, de amor, de fé, de determinismo e superação. Que possamos, então, seguir o exemplo de Jesus, reconhecer a importância da mulher como agente de transformação e de evolução espiritual. Que possamos trabalhar juntos, como espíritos imortais que somos, pela construção de um mundo mais justo e amoroso, onde todos nós possamos viver em harmonia e em paz. Eu acho que é isso que todo mundo procura: crescer espiritualmente, evoluir e viver em paz. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que assim seja. Vamos agora ao nossa prece final, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que temos todos os dias, quando acordamos, de fazer diferente, de mudar tudo aquilo que achamos que fazemos errado, melhorando a nós mesmos, melhorando a convivência com todos ao nosso redor. Possamos contar sempre com a ajuda amiga dos nossos benfeitores espirituais, que eles nos fortaleçam, nos inspirem e nos indua a agir de forma correta, sempre que estivermos em situações onde haja necessidade de que hajamos dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Que possamos ter uma boa noite, possamos sair daqui com os corações acalmados, tranquilos e em paz.